os seus familiares, para que eles possam se inscrever no canal e nos abençoar. Aí. Vamos lá para a nossa série de estudos dessa semana, e a série ela começa com a ideia de produtividade espiritual. Produtividade espiritual. Como ser mais produtivo, como alcançar uma produtividade sem ser mais ativista, sem ficar fazendo as coisas por fazer ou na ânsia de alcançar um resultado e prejudicando, enfim, a sua fé. Porque quanto mais ativista, quanto mais eu me dedico a buscar um resultado, mais eu vou comprometendo a minha fé. Nós precisamos, como eu sempre digo, nos apaixonar pelo processo. E é nesse processo que as coisas se desenvolvem. Você já ouviu uma história que diz que a felicidade não está no fim das coisas, mas no caminho enquanto caminhamos para lá? Então, a produtividade espiritual tem mais a ver com aquilo que eu faço em Cristo do que aquilo que eu faço para Cristo ou para qualquer outras pessoas. Então, aquilo que eu faço em Cristo, eu faço com sabedoria, com entendimento, com estratégias e enquanto eu faço para a glória de Deus, ok? Então, o tema específico de hoje é o segredo do foco espiritual. Eu quero que você acompanhe comigo todo o desenvolver desse tema, porque eu tenho certeza que pode te ajudar muito na sua caminhada. Vamos lá? Você já pensou que Jesus nunca se distraiu com aquilo que ele fazia, com a sua missão? Ele sempre estava focado na sua missão. Nós percebemos que todos os escritos de Jesus não estava falando de outra coisa senão se envolver com aquilo que ele veio fazer, que é restaurar, que é salvar o pecador. Até mesmo quando nós vemos Jesus em festas, porque Jesus ia muito nas festas, quando Jesus ia num jantar, todas as suas palavras, todas as suas ações eram estratégicas e gerava uma produtividade sem igual, porque até hoje aquilo que Jesus fazia, os seus atos, as suas ações são lembradas por nós porque foram descritas aqui na palavra de Deus. E talvez hoje, para você, o seu cansaço ele não vem do excesso do seu trabalho, daquilo que você faz demais. E talvez você pode se sentir cansado, talvez você faz coisas e não vê sentido no que você faz. Na verdade, talvez não seja o seu trabalho especificamente, ou aquilo que você está fazendo especificamente, mas a falta de direção pelo qual você está fazendo. Você não sabe para onde ir. Tem muitas pessoas que não têm propósito de vida, não têm propósito nem sequer do que vai fazer no dia de hoje. Então, não pensou, não planejou, ele está sendo guiado. Ontem mesmo estávamos conversando com uma pessoa e falamos que deixar a vida nos levar, como diz a canção, seja um péssimo objetivo para nós. Muitas pessoas têm o pensamento do seguinte: não, eu faço aquilo que a vida me propõe, eu vou para onde a vida me leva. Gente, esse pensamento ele é péssimo, porque a nossa tendência enquanto ser humano é sempre tender para o erro, é sempre tender para o ficar parado, é sempre tender para não produzir nada. Nós somos afetados pelo pecado original, e o pecado ele produz isso em nós. Ele não nos deixa alcançar aquilo que fomos preparados para ser, para desenvolver, para vivenciar. Por isso, a nossa luta contra o pecado vem através de Cristo Jesus e precisamos vencer o pecado em Cristo para que tudo aquilo que eu vier a fazer alcance um direcionamento, alcance uma produtividade espiritual. Nós vivemos nesse tempo, numa época de distração, onde tudo que a gente faz vem a partir das notificações do celular, as demandas do dia a dia. Nós não conseguimos parar sequer alguns minutos sem o celular para meditar, para orar, para parar um pouco. Diante disso tudo, o perigo dessa situação é perdermos o foco daquilo que realmente nos preparamos para realizar. Ou seja, você que é mãe,
e de filhos pequenos ainda, que você precisa cuidar deles. Se você se distrair muito com tantas notificações, com tantas ações sem foco, muito provavelmente a educação dos seus filhos está comprometida. Também, da mesma forma, o pai que esquece de cuidar do filho, de olhar para o filho sempre que vai fazer alguma coisa, está com o celular na mão ou pensando ali em outras coisas. Nós vamos ver hoje, e eu quero compartilhar com você algumas dicas para que quando você precisar fazer e desenvolver o seu trabalho, as suas ações, os seus projetos, você faça com o maior foco possível, para que quando você não estiver ali naquele processo, você também aproveite os momentos de descanso, o momento de estar com a família, de estar com outras pessoas com qualidade. Porque, na verdade, você há de concordar comigo que muitas pessoas estão cansadas, não porque estão longe de Deus, mas porque estão tentando fazer tudo menos o que Deus pediu para fazer. Eu lembro de um amigo que ele sempre brincava falando o seguinte: tem pessoas que passam a vida inteira fazendo bolo de chocolate para Deus. Eu não estava entendendo o que ele queria dizer naquele momento, e então ele explicou: mas como assim bolo de chocolate? Não, as pessoas passam a vida inteira tentando fazer bolo de chocolate para Deus, mas nunca perguntou a Deus se ele gostava de bolo de chocolate mesmo. Talvez Deus gostaria de um bolo de baunilha, de um bolo de laranja, de um bolo de cenoura. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Tem gente que fica tentando fazer tudo para Deus, mas não para um tempo de oração, de busca e de pedir direção a Deus, aquilo que ele gostaria que nós fizéssemos para ele. Entende como que seria muito mais produtivo? E é sobre isso que nós vamos pensar hoje aqui. O texto bíblico que traz uma base para que possamos refletir sobre a produtividade espiritual está em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, que diz o seguinte: o apóstolo Paulo vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberania que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o texto que Paulo está falando aqui é muito interessante. Ele está dizendo o seguinte: eu esqueço as coisas que para trás ficaram, elas agora não fazem mais parte da minha vida, eu não tenho um controle sobre as coisas que ficaram para trás, eu esqueço essas coisas, eu deixo elas lá atrás. E ele ainda completa: eu avanço para as que estão diante de mim. E aqui é uma coisa muito importante que ele diz. Ele não está dizendo que fica pensando nas coisas que estão diante dele. Ele está dizendo: eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Ele não fica pensando no passado, ele esquece o passado. Não fica pensando no futuro, porque todas as vezes que eu concentro o meu pensamento no futuro, eu deixo de caminhar para lá, para o futuro que está preparado para mim, ou que eu escrevo a partir do poder de Deus para a minha vida. Mas ele diz: avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para alcançar aquilo que Jesus já preparou para mim. Você crê nisso? Você crê nesse texto? Você entende que essa palavra é específica para você também? Então eu quero compartilhar com você aqui agora. Se você tem papel e caneta aí, anota isso, porque são dicas valiosas para que você possa vivenciar um foco espiritual muito maior. Fazer o que você precisa fazer para que você tenha uma produtividade maior, para que alcance um resultado maior. Não focando no resultado, mas tendo paz para se apaixonar pelo processo. Entende? Eu sempre costumo dizer que, às vezes, nós precisamos, quando as coisas não acontecem na nossa vida, quando o milagre não ainda aconteceu, quando aquilo que eu gostaria que acontecesse ainda não aconteceu, a porta de emprego não abriu, a cura não veio, as situações continuam as mesmas, nós precisamos continuar fazendo o que precisa ser feito. E para fazer o que precisa ser feito, eu preciso de foco. E uma das coisas que eu quero compartilhar com você para que você tenha mais foco é simplificar a sua mente,
Simplifique as coisas. Por vezes, nós estamos muito envolvidos pelos ruídos interiores da nossa vida. Já percebeu isso? Então, elimine da sua vida esse ruído interior, ou seja, muitas coisas, muitos pensamentos, muitas coisas que tudo que você vai pegar para fazer, você começa a lembrar de uma coisa, lembrar de outra, começa aquilo, no final das contas, quando você percebe, aquilo que você deveria ter feito ficou para trás, porque naquele momento você começou a se envolver com tantas coisas. Exemplo disso é quando você que de repente trabalha pela internet, em home office, no computador, alguma coisa nesse sentido, você abre uma janela, seja de um aplicativo de produtividade, como de tarefas, né? Como o Word, você vai estar digitando um texto, ou foi pesquisar alguma coisa na internet, vem uma notificação, você abre um site e começa a abrir uma janela, depois abre outra, abre outra. Quando você pensa que está terminando o seu trabalho, você vai perceber que as janelas do computador tem mais de 15 janelas abertas e você pensa, como eu me distraí durante todo esse processo? Nós complicamos as coisas, a nossa mente está muito cheia de ruídos, por isso precisamos eliminar esses ruídos, simplificando um pouco mais. Escreva, isso aqui é uma dica muito prática, ok? Escreva 3 coisas que realmente importam para o seu dia. Todo dia que você acordar, faça o seu devocional. Quando acabar aqui no nosso devocional, pegue um papel, um caderno, compre um caderno. Eu sempre tenho o meu caderninho aqui, dessa vez é o caderninho da capa preta, ó. São coisas importantíssimas escritas aqui, que só eu e Deus sabemos. Então, mas ali também está o que eu preciso fazer hoje, além das minhas agendas, além do Google Agenda. Eu vou trazer muitas dicas aqui. O Google Agenda é uma das melhores que você pode usar no seu celular para definir o que você vai fazer no seu dia, mas escreva as 3 coisas mais importantes que você precisa fazer hoje e define o nível de prioridade para elas. Quando você fizer isso, Deus vai ampliar os seus resultados. Não pense em fazer 10 coisas hoje. Talvez você tenha acumulado muitas coisas aí nas suas atividades, no seu dia a dia, mas não tente resolver todas essas coisas hoje. Tente resolver pelo menos 3 apenas, ok? E fazendo isso, você simplifica as coisas e alcança um resultado muito maior, porque Deus viu a sua organização. Outra coisa que eu falo aqui, Deus trabalha sob a sua organização. Deus não trabalha num ambiente desorganizado. Então comece por simplificar a sua mente. Crie rituais de foco espiritual. Tenha horário fixo, certinho para a oração, para estudo, para leitura, para uma pausa no dia. Sabe, nós por vezes, nós não temos esses rituais e esquecemos que nós somos seres humanos. E os seres humanos, os rituais são extremamente importantes. Nós não estamos falando de nenhum tipo de outro ritual e a gente tem medo dessa palavra, parece, mas nós somos assim, nós temos o nosso ritual para dormir, nós temos o ritual para almoçar, o ritual para escovar os dentes. Tudo isso faz parte de rituais nossos. Tem o seu ritual para ter foco também. Crie horários específicos para isso tudo. O nosso cérebro precisa de constância. Então, quando ele sabe que é hora de parar um pouco para ler, ele vai fazer isso. Nós já falamos sobre isso aqui. A nossa alma também precisa disso. Quando nós colocamos o celular ou o despertador para despertar às 5 horas da manhã ou às 5h30, para estarmos aqui juntos todos os dias, de segunda a sexta, às 5h30 da manhã, quando você chegar aí depois de uma semana, você já começa a acordar sozinho, sem a ajuda de um despertador naquele horário, porque o seu cérebro já acostumou, já entendeu a disciplina, entendeu esse ritual que você precisa fazer. Entende? Então, é muito forte isso. Crie esses rituais. Então, o fato de você estar aqui todos os dias, 5h30 da manhã, nós estamos orando ao Senhor, lendo a palavra, aprendendo um pouco mais. Se for possível, tenha sim um caderninho, uma agenda,
que você possa anotar aí os devocionais, ajuda ainda muito mais o cérebro reforçar aquilo que estamos estudando aqui. E isso passa a ser então um ritual. E você que me acompanha aqui, outro dia eu estava conversando com a Cláudia, que está aqui hoje também, a Cláudia Raimundo, ela falou, até hoje eu não perdi nenhum, graças a Deus, porque vai se tornando sim um nosso ritual de foco espiritual. Saia daqui nesta manhã focado em servir a Deus, em glorificar a Deus e fazer o seu melhor. Não muitas coisas, mas aquilo que é importante para o dia de hoje, ok? E a terceira e última dica que eu tenho para você é se conectar, né, com a ação e o seu propósito. As suas ações precisam estar conectadas com o seu propósito de vida. Faça tudo como alguém que está fazendo para Deus. Você vai sair para o seu trabalho agora? Ande como se estivesse andando no carro de Deus, né? Cuide da sua vida como se você estivesse cuidando para Deus. Trabalhe como se seu patrão fosse o Senhor. E no final das contas, para aqueles que creem em Deus, é isso que precisa mover a nossa vida. Nós não fazemos as coisas para alguém, não fazemos as coisas para o patrão, para o chefe, para os amigos, nós fazemos para Deus, para glorificar a Deus. Afinal de contas, esse foco espiritual é transformar as tarefas do dia a dia em atos que glorifiquem o nome do Senhor. Você está entendendo o porquê de produtividade espiritual? Porque tudo aquilo que eu vier a fazer precisa glorificar a Deus. Nós precisamos pensar no reino de Deus e nós somos agentes do reino. E quando nós pensamos dessa forma, todas as circunstâncias ao nosso redor acompanham as nossas ações, vão gerar resultados não só no âmbito religioso, no âmbito espiritual, mas isso começa a se manifestar ao nosso redor. Quando eu tenho um foco espiritual em servir ao reino, aquilo que está ao meu redor passa a ter qualidade. E quando tem qualidade, o resultado vem, o resultado satisfatório. Então nós precisamos unir aqui o meu foco, unir aqui as minhas ações, tudo aquilo que eu vier fazer com um propósito. Talvez você ainda não tenha definido o seu propósito de vida, mas você tem definido aquilo que a palavra já traz. Qual é o nosso propósito de vida principal? Não é viver para a glória de Deus? Que seja esse o seu propósito. Tudo aquilo que você vier a agir, a fazer, seja para glorificar a Deus. Não numa questão religiosa de, então eu vou glorificar a Deus, eu tenho que chegar no meu trabalho e ficar cantando uma canção gospel para todo mundo ouvir. Não, isso vai atrapalhar você, vai atrapalhar os outros, vai tirar a concentração dos outros e ainda vai importunar outras pessoas e vão ficar chateadas com você e você vai estar, em vez de estar promovendo o evangelho, você está prejudicando o avanço do reino. Como você une ação com propósito, glorificando a Deus? Você vai chegar no seu trabalho hoje e vai realizar o seu trabalho da melhor maneira possível, como você nunca fez. E quando você realiza isso, as pessoas começam a perceber que a sua qualidade aumentou, que a sua determinação aumentou, de tudo que você vem fazer, você vai fazer bem feito. Então você vai sobressair diante daqueles que não entendem isso e fazem por fazer, fazem pelo dinheiro, fazem por passar um tempo, e você então vai continuar glorificando a Deus e sendo bem-sucedido em todas as suas tarefas. Gente, eu quero concluir essa palavra nesse momento dizendo que o foco não é uma habilidade, é uma fé ativa. Então não adianta tentar, eu não sei ter foco. Não é isso. Creia, coloque a sua fé em ação, porque o foco vem, entende? Você se concentra em algo específico e você está mantendo a fé ali. Quem foca direcionamente em Deus, no poder de Deus, no reino de Deus, não se perde nas suas frustrações. Situações complexas vão acontecer conosco durante o dia, distrações vão tentar nos envolver, mas estamos focados em honrar ao Senhor com a nossa vida. Quem se perde nas suas distrações se distancia da voz do que mais importa para você.
Então, essas são as palavras de hoje, que você tenha foco espiritual. Como alcançar isso? Concluindo aqui, resumindo aquilo que a gente falou, simplifique a sua mente, elimine os ruídos que porventura existe na sua mente, crie rituais de foco espiritual, tenha um horário certo para cada coisa, para orar, para ler, para estudar, para trabalhar, para descansar. Marque isso, tenha um tempo definido. Todas as reuniões que eu gosto de marcar, eu já anuncio o horário do começo e o horário do fim. Nós precisamos ser organizados nesse sentido também. E conecte as suas ações com o seu propósito de viver. Seu propósito é honrar a Deus? Tudo que você vier a fazer, seja para honrar o nome do Senhor. Então, que essas palavras fiquem guardadas no seu coração e que você cresça produzindo, não de uma forma ativista, mas de uma forma que a sua fé venha a ser edificada todos os dias na presença do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente e que você guarde isso no seu coração e as pratique, para que você veja os resultados acontecendo na sua vida. Bom, gente, antes de terminarmos essa live, como a gente sempre faz, eu gostaria de orar. Eu gostaria de orar por você que tem andado